Bom, meu nome é Michele Lacerda, eu tenho 34 anos. Eu sou nascida e criada na favela da Rocinha. Eu sou filha de duas mulheres. Eu vivo desde que nasci com as minhas duas mães. A minha mãe tem uma companheira, uma relação desde antes de eu nascer. Inclusive, o meu nascimento foi um acordo. Eu sempre morei aqui na Rocinha, com as minhas mães, com meus irmãos. Eu tenho filho da minha mãe biológica, dois irmãos, filhos da companheira da minha mãe, mais quatro irmãos, fora todos os outros irmãos que a gente acabou adotando, de alguma maneira. Eu sou de axé, sou de terreiro, sou mãe pequena de um terreiro de Umbanda na Rocinha, e fui criada aqui dentro desses princípios, tanto religiosos quanto familiar, aprendendo cotidianamente como é sobreviver num lugar peculiar e especial como é viver numa vela. Hoje eu sou casada, tenho dois filhos biológicos e mais 2 milhões de filhos que o coração me deu. Na casa da minha mãe vivia um mutirão de pessoas, na minha, mais ou menos. Vivem eu, meus dois filhos, minha filha, Milena, que é minha herança, do meu tio marido, e o meu companheiro, e a minha cachorrinha Moana, fora tartarugas e outras coisas que tem na minha casa. Eu fui uma criança que foi criada dentro do terreiro, sabe? Dentro de princípios de axé. E como aqui é uma casa de umbanda, e a gente toca para caboclo e não para Oxóssi, a gente tocava na mata. E eu me lembro que, assim, ir para a mata na infância, e é uma mata que tem aqui na Rocinha mesmo, é no espaço dentro da Rocinha, que a gente subia uma parte de mata e tinha uma clareira onde a gente tocava, fazia os nossos rituais de terreiro dentro dessa mata. E eu me lembro que eu brincava muito nessa mata, muito, muito, muito. Até que um certo dia, a Michele, no meio do terreiro, resolve brincar de mexer com as coisas do orixá, assim. E eu me lembro muito, assim, que também foi o meu primeiro contato com um micozinho que tinha, enfim, nas matas aqui agora tem menos, mas tinham bastante micos. E aí foi meu primeiro contato com o mico. Nossa, mas eu chorava tanto quando minha mãe disse que eu tinha que deixar o mico viver na mata, porque eu queria trazer ele para casa, eu queria que ele fosse meu, sabe, para sempre, assim. E por que eu estou falando sobre isso? Porque é a diferença da minha infância para a infância dos meus filhos, sabe? Eu ia para a mata e eu tinha contato com os animais que tinham na mata. Eu brincava com mico, a gente levava fruta, em toque de caboclo a gente levava frutas, que faz parte da comida do orixá. Então a gente levava as frutas e ficava alimentando os micozinhos que passavam, sabe? Todos os bichinhos que a gente achava lá. A minha mãe, ela tem essa relação com a companheira dela desde antes de eu nascer. E eu sou de 87. Então, nos anos 80, 90, era muito complicado dizer para seus filhos que tinha uma relação homoafetiva. Então, eu fui criada achando e sendo passado para a gente que a companheira da minha mãe era a mãe de criação da minha mãe. Então, a gente cresceu chamando ela de vó. Em alguns momentos eu vou falar vó. Mas a única vó que eu tenho contato é a companheira da minha mãe, só porque, por mais que hoje eu seja muito desconstruída, a gente ainda é preso à nossa criação mesmo, né? De onde a gente vem. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu ia falar dela nesse momento. A companheira da minha mãe e minha avó, ela sempre trabalhou como empregada doméstica, assim como minha mãe. Só que, como ela trabalhava há muito tempo numa casa, os patrões dela, que são meus padrinhos, eles conseguiram uma bolsa de estudo para mim fazer o jardim, os primeiros anos de escola, numa escola particular que hoje já foi fechada, que era em Botafogo, que era o Jardim Escola Reco Reco.
E lá eu fiquei até os 4, 5 anos. De lá eu fui para o Marechal Hermes, onde eu fiz os primeiros anos de pré-escola, que antes era chamada de CA, enfim. A gente tinha muito apoio aqui em casa para estudo, sabe? A minha mãe, a companheira dela sempre foram muito guerreiras, estavam sempre envolvidas, a companheira dela nesse trabalho como doméstica, e a minha mãe como empregada doméstica, às vezes diarista. Enfim, também nesse período que ela ficou desempregada e a gente teve que... A gente perdeu tudo dentro da nossa casa, numa chuva de fevereiro, e aí a pedra caiu na nossa casa, enfim, a gente perdeu tudo. E aí ela ficou desempregada, a gente foi trabalhar no sinal vendendo limão. Vendemos limão, vendemos chiclete. Só que a gente nunca parou de estudar, graças ao meu bom Senhor. A gente chegava da escola, estava de manhã, chegava da escola, ficava no sinal sentado. Primeiro fazia o dever de casa, depois ia para vender o limão. E aí, nesse período, ela consegue um trabalho na Casa da Gávea, que era um teatro que tinha ali na Praça Santos Drummond. E aí eu começo a fazer teatro também, com 6 anos. Era essa a minha vida. Eu saía de casa, ia para a escola, saía da escola, ia para o teatro, saía do teatro, ia para o curso que eu fazia na PUC, eu fazia Car House, daqui de Link, que era um projeto que existia na PUC para crianças de escola pública, ter acesso à informática. Inclusive, foi aí que eu tive acesso a mexer em computador, a conhecer, enfim, a conseguir ter acesso à internet, porque naquela época também era uma coisa que a gente não tinha, né? Acesso à internet na favela. E aí eu me formo no Cristiano e vou para o ensino médio, para o Teixeira, que é no Leblon. Foi lá que eu fiz meu ensino médio. E também comecei no primeiro emprego. Então, aí a minha atividade era muito grande. Eu saía de casa para a escola de manhã, sempre estudei de manhã. Da escola para o trabalho, meu primeiro emprego, eu trabalhei no Sol Ipanema, um hotel que tem ali na beira da praia de Ipanema. E do trabalho eu ia para o teatro, e do teatro eu vinha para casa. Então, assim, era uma vida extremamente corrida. Quando eu fiz 18 anos, eu terminei o ensino médio, e eu fiz tudo assim, bem regular. Não tive nenhum empecilho para poder estudar. Era difícil, às vezes, ter material. Muitas vezes a minha mãe não tinha grana para comprar material, não tinha, enfim. Mas eu nunca deixei de estudar. Terminei o ensino médio e fui para a PUC. Eu fiz prova para a PUC. Só que eu não tinha grana para poder pagar a universidade. Eu não consegui bolsa de 100% e, enfim, não consegui fazer faculdade. E aí chegou um momento da minha vida, aos 18 anos, que eu tive que escolher entre continuar no teatro ou ir trabalhar para levar dinheiro para casa. Então, eu fui trabalhar para levar dinheiro para casa e larguei as artes, enfim, larguei e parei de estudar. Enfim, aos 20 anos eu tive meu primeiro filho. Enfim, fui ser mãe, fui viver as dificuldades que minha mãe sempre teve na vida dela, né? Desde então, eu fiquei um tempo aí parada com estudo, até que eu resolvi voltar a estudar. E aí fui para o Proêxito, que é o pré-vestibular do Teresiano. Fiz 2 anos do pré-vestibular, passei para algumas faculdades, entre elas a Faixa. Enfim, não fiquei também na faculdade. E aí veio o meu segundo filho. Quando eu engravidei, antes de eu engravidar, eu fiz o Enem. E aí eu me inscrevi em tudo, e aí o período de inscrição, de tudo isso, eu ganhei uma nota muito boa, porque o tema do Enem, e aí eu estava sem estudar um tempo, né? Mas foi, assim, uma das melhores notas que eu tive na minha vida em redação de Enem, porque o tema foi violência contra a mulher, e aí eu já estava trabalhando também com direitos humanos. Então, eu já tinha uma bagagem bem ampla com isso, sabe? E aí eu passo para fazer gestão de recursos humanos
na Unicarioca com bolsa de 100% pelo ProUni. Eu já tinha meu segundo filho. Eu lembro que assim, eu saí da maternidade, trouxe o Pedro em casa num dia, no outro dia eu fui cheia de pontos fazer a minha matrícula na faculdade. E aí eu fiz faculdade, me formei em 2019.1. Desde então, eu fiz algumas pós, uma em educação, a outra na área de gestão de pessoas, e estou trabalhando ainda na Alerj, mas agora como assessora parlamentar de uma deputada. Antes eu também era, mas antes eu era assessora e trabalhava na Comissão de Direitos Humanos. Hoje eu sou apenas assessora, apenas não, porque eu faz coisa pra caramba. Eu não me considero uma liderança, mas eu sei que eu sou de alguma maneira. Eu não procurei ser liderança, eu não fico o tempo inteiro lutando para liderar alguma coisa, mas eu fico o tempo inteiro lutando por tantos direitos nossos, por tantos acessos que a gente tem que ter, que para mim foi difícil, mas que eu não quero que para os meus filhos sejam difíceis, né, para as crianças que estão vindo por aí. Então eu acabei me tornando uma liderança. Recebendo esse título, na verdade, que eu acho que é isso, né? Acho que ser liderança, você não procura, você não se auto-intitula liderança, tá? Pelo menos na minha concepção. Você recebe esse título de alguma maneira pelas ações que você faz. E aqui na Rocinha eu faço muitas ações. Aqui eu sou liderança religiosa, porque eu sou mãe pequena de um terreiro de Umbanda. Então, de alguma maneira, eu acabo liderando essas pessoas que fazem parte dessa comunidade religiosa da qual eu sigo. Eu também estou coordenadora, porque assim, eu também tenho na minha vida uma concepção de que nesse espaço de liderar ou de estar à frente de alguma coisa é um espaço passageiro, então, assim, a gente conquista, a gente marca, mas ele pode ser repassado para os que estão vindo, sabe? Assim como os que passaram para a gente. Então, eu estou liderança nesse momento, então eu estou coordenadora do A Rocinha Resiste, que também é um projeto que tem uma ação relevante dentro da Rocinha, buscando direitos e buscando melhoramento de algumas coisas dentro da favela. Eu também estou como colaboradora do Museu Sankofa Memória e História, que é um museu da favela, que não tem uma sede, no qual toda a favela é parte desse museu, é esse museu vivo que está ali, com histórias respirantes e que são transformadas e contadas de alguma maneira. Eu estou coordenadora do pré-vestibular comunitário aqui da Rocinha, do Só Cria, onde eu faço um acolhimento com os alunos, um recebimento desses alunos e um acompanhamento para poder, primeiro, saber desde o momento que eles entram nesse pré-vestibular até o momento que eles saem, como a gente pode estar ajudando, e a partir da saída deles, como a gente ainda pode prestar algum auxílio. Então, por conta de todas as ações que eu faço, que não se limita apenas a essas que eu estou falando, mas é porque eu faço muita coisa aqui nessa favela. A partir dessas coisas, dessas ações que a gente faz, a gente acaba se tornando uma referência para alguma coisa e para alguém, sabe? Então, assim, sim, eu sou uma referência, sim, eu sou uma liderança comunitária. Quer dizer, eu estou liderança comunitária. Mas, assim, isso me faz refletir que a gente precisa de muitas lideranças, sabe? A gente precisa de muita gente que leve o nosso povo, leve nossos direitos e o nosso acesso a eles, a muitos lugares. Em 2013, teve uma operação aqui na Rocinha chamada Paz Armada, e o meu tio ele é levado pela polícia, pela UPP, a época ocupava veementemente essa Rocinha. Hoje a gente tem policiais, mas a gente vê que não funciona a UPP. O meu tio foi levado da porta da casa dele para uma averiguação e a gente nunca mais teve contato com ele, nem para fazer o enterro do corpo dele. E aí isso começou com essa violência sofrida pelo Estado, começou uma luta muito grande da minha família e da população em geral, assim, em busca de resposta, de cadê o Amarildo, sabe?
E quando a gente descobriu que a gente não saberia cadê ele, a gente começou a perguntar quem matou e por quê. Isso foi um divisor de águas na nossa vida, assim, porque foi uma violência muito grande. E a gente que tem a cultura brasileira e tem a cultura que a gente tem aquele momento fúnebre, que é o momento de se despedir do seu ente querido. Momento esse que a gente não pôde ter com meu tio. Aos 6 anos, a Milena tinha, na época que meu tio desapareceu, ela viveu uma violência que a gente que era familiar, que era bem próximo, mas que não estava dentro da casa, enfim. É difícil, na verdade, falar. E quando eu começo a falar, é um momento que meus olhos até hoje enchem de lágrimas. Ela, aos 6 anos, vem até a mim, eu sou prima dela e mais velha, e pergunta para mim se pode me chamar de mãe, sabe? Bom, enfim, aquilo foi para mim um momento ímpar, né? E com certeza, assim, eu já era mãe do Marcinho, ainda não tinha o Pedro, mas já era mãe do Marcinho. E, claro, assim, de coração, eu recebi, eu abri o meu peito, meu coração, minha casa, minha vida. E ela chama minha mãe de vó. Minha mãe é tia dela, irmã do meu tio Amarim. E ela vem viver com a gente, com todas as dores, todos os momentos difíceis que a gente passou, e que não foram poucos, com essa violência que a gente sofreu, e com trauma, e com medo de mais um ser levado, com medo de... A Milena, em alguns momentos, quando ela vem morar com a gente, ela é cercada por policiais, ela é xingada por policiais. A gente, em geral, a nossa família, em geral, sofre uma violência muito grande. E um fato muito, muito importante, e aí que tem a ver muito com os projetos e com as coisas que eu vivo nessa favela, é que, de alguma maneira, a Milena, vivendo comigo, ela consegue ser politizada. Ela consegue ser uma criança que tem destaque na vida dela. Ela consegue parar e pensar nos estudos. A Milena começa a estudar, começa a frequentar a escola depois que o meu tio morre. Antes disso, a gente não tinha conseguido vaga para ela e ela não tinha acesso e também não tinha uma constância linear para poder estar indo para a escola. Não tinha uma base para isso. Hoje a Milena está no 9º ano, em nome de Olorum, se Deus quiser, ela se forma esse ano no ensino fundamental e a gente já está procurando uma escola ótima para ela, porque a gente quer que ela faça uma faculdade, a gente quer que esse ciclo de violência se rompa de alguma maneira, mas não se rompa com violência, se rompa com educação, porque a gente acredita no poder dessa educação, apesar dela ser muito difícil de acesso, de dar continuidade, ainda assim a gente acredita muito no poder dessa educação. E a Milena faz parte da Rocinha Resiste, sabe? Ela vai entregar cesta básica para as pessoas. Ela consegue selecionar casas para poder ir. A gente tem uma ação no terreiro que a gente distribui quentinhas. A gente faz quentinhas e distribui. E a Milena está envolvida politicamente, o corpo dela político, sabe? O corpo dela de mulher preta, favelada, e assim, e ela tem essa propriedade, sabe? Essa construção política, essa construção de mentalidade, de biologia, do corpo, de tudo isso, sabe? É uma mudança muito radical na vida dela. E por que eu estou falando tanto disso? Não é novidade que a mãe da Milena, biológica, a Elizabeth, ela tem problemas com dependência química. E todos os caminhos que todos os irmãos dela seguem é um caminho completamente diferente do que ela segue aqui. E isso se dá muito a partir da educação que eu recebi das 2 mulheres guerreiras, que são minhas mães, e que eu tenho a honra e o prazer de poder passar para os meus filhos, para os meus sobrinhos, e espero que eles passem para os meus netos, para os meus sobrinhos netos. E só também queria destacar uma coisa que é muito importante na minha vida, porque a gente cresce dentro de um ciclo violento muito forte, onde a gente não pode pronunciar o amor, sabe?
onde o amor da mulher preta, do homem preto, não é um amor que ama menos, é um amor que merece ser rompido, ou o amor de uma mãe é um amor que de uma mãe negra é um amor que pode ser cortado, que o corpo do filho dela ou da filha dela é um corpo matável dentro da favela, num momento tão crítico que a gente está vivendo, que é esse 2022, e que a gente vem de uma pandemia e de um governo tão difícil de lidar, a vida e o amor das minhas duas mães virou uma história na Netflix, sabe? Tem um filme, tem uma série que fala de amor de 6 casais espalhados pelo Brasil. Não, pelo Brasil não, pelo mundo, desculpa. E aqui no Brasil, a história que é contada é a história de Nicinha e Jurema. Existe um filme chamado My Love, uma série chamada My Love. E a 5ª temporada está contando a história da minha vida, a história da vida das minhas mães. Então, assim, quando eu falo um pouco da nossa dor, eu gosto também de falar um pouco do que a nossa luta traz para a gente como retorno. E traz para mim como retorno eu poder ir para a formatura da Milena, traz para mim como retorno eu poder falar dos meus amigos, do amor das minhas mães, traz para mim como retorno, de alguma maneira, eu poder lutar do lado das mães que perderam seus filhos, mas com a certeza de que o amor delas é tão grande que protege os meus filhos, sabe?